Se o seu foco é aquela construção de uma renda passiva que vai cair todos os meses na sua conta como se fosse um salário e que futuramente vai se tornar sua aposentadoria, com certeza os fundos imobiliários vão te ajudar muito nessa. E por conta disso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o meu top 5 de fundos imobiliários de tijolos que são seguros aí para se aposentar e que estão pagando muito bem no momento. Mas antes eu quero te mostrar alguns critérios básicos e essenciais que precisam ser verificados na hora de escolher um bom fundo de tijolo. E essa é a estratégia que eu utilizo para escolher os meus próprios FIIs de tijolo. Eu vou te mostrar agora para que você consiga fazer o mesmo sozinho, para que você consiga por conta própria escolher bons investimentos de qualidade. É como se fosse um checklist, ou seja, uma lista de exigências ali que o fundo imobiliário precisa passar e ser aprovado antes para só depois entrar para nossa carteira. E a intenção desse checklist aí é justamente facilitar a nossa vida na hora de estar escolhendo um bom fundo imobiliário de tijolo. Afinal de contas, quem aprende não depende. Meu nome é Duliane Silva e o meu intuito é ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro e a alcançar a tão sonhada independência financeira. Então, desde já te peço aquela velha ajuda de sempre, hein? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação. É uma coisinha rápida, pequenininha, mas que é de extrema importância e eu conto muito com a sua ajuda. Então, bora lá comigo para a tela. Mas afinal de contas, o que é um fundo imobiliário de tijolo? A gente fala tijolo justamente porque se você for lá no endereço indicado, você vai encontrar imóveis físicos, reais, tá? Então, por isso o nome tijolo. E dentro dos FIIs de tijolo existem vários segmentos, que no caso são de shopping, de renda urbana, de loteamento, de galpões logísticos, escritórios comerciais e vários outros que estão aí dentro desses segmentos, ok? E por conta dessa grande variedade que existe aí dentro dos fundos imobiliários de tijolos, eu desenvolvi esse checklist aqui, que é essa lista, né, de exigências que o fundo imobiliário precisa estar passando, sendo aprovado antes de estar entrando para nossa carteira. Primeira questão, patrimônio líquido maior que R$1 bilhão. Vou mostrar para vocês aqui no site do Investidor 10, tá? Peguei esse fundo imobiliário aqui, que é o XPLG11, para a gente estar utilizando como exemplo, e um pouco mais abaixo aqui a gente já vai ter a questão do patrimônio, né, do valor patrimonial desse fundo imobiliário. A nossa exigência é maior que R$1 bilhão, no caso desse fundo aqui já está com mais de R$3 bilhões em patrimônio, tá? E por que que isso é tão importante? Justamente porque se esse imóvel, né, se esse fundo imobiliário possui bons imóveis, a probabilidade dele conseguir atrair os melhores inquilinos é consequentemente bem maior, porque ele tem uma melhor estrutura. Então, somente com isso você vai eliminar aí vários outros fundos imobiliários e vai facilitando cada vez mais a nossa vida, porque começa a fazer essa peneira, né? A segunda questão aqui já é com relação à liquidez diária, que tem que ser, na minha opinião, aí, maior que R$1 milhão. Voltando aqui para o site, a gente vai confirmar se esse fundo imobiliário aqui que a gente pegou como exemplo tem uma liquidez maior do que R$1 milhão. E no caso aqui do XPLG11, sim, esse fundo imobiliário na verdade tem uma liquidez bem maior, né? E por que que a liquidez é tão importante assim? Justamente porque a liquidez é o ato de você transformar esse ativo em dinheiro de forma rápida, tá? Então você não vai correr o risco de ficar com esse ativo preso na sua carteira. Então, quanto maior for essa liquidez, maior a quantidade de pessoas que negociam diariamente esse fundo imobiliário, ok? Outra questão que precisamos verificar sempre é com relação ao histórico de dividendos do fundo imobiliário, que, claro, esse é um dos critérios que mais precisamos e que mais agrada aí os investidores. Então vamos dar uma olhada aqui um pouco mais abaixo no site do Investidor 10, o histórico de pagamento de dividendos desse fundo imobiliário. E podemos ver que esse fundo imobiliário, ele vem pagando sim praticamente em linha reta aí nos últimos 5 anos sem falhar nenhum mês. Então isso é essencial da gente estar olhando, afinal de contas nós como investidores queremos sempre estar recebendo aí os nossos dividendos, né?
né? Nosso próximo pré-requisito aí é justamente a quantidade, qualidade, localização dos imóveis. Por que a quantidade de imóveis é tão importante? Trouxe um exemplo aqui para vocês sobre dois fundos imobiliários diferentes, tá? O fundo 1 e o fundo 2. O fundo 1 é monoativo, tá? Ele tem um único ativo. Já o fundo imobiliário 2 tem vários ativos. Então, se acontecer algum problema no fundo imobiliário 1 e esse imóvel precisar entrar aí, por exemplo, fazer alguma reforma ou acontecer algum incêndio, você simplesmente vai ficar sem receber os seus rendimentos. Já no caso do fundo imobiliário 2, se acontecer algum problema em um desses ativos, né, em um desses imóveis desse fundo, os outros imóveis vão estar dando esse equilíbrio aí, então você não vai ficar totalmente sem receber os seus rendimentos. Já a questão da qualidade dos imóveis já fica muito nítido, né? Você precisa entrar ali no relatório gerencial desses fundos imobiliários e dar uma olhada, ver se realmente esses imóveis que estão lá para serem locados, se eles realmente são de qualidade, tá? Porque afinal de contas, você tem que ter o olhar ali não só de dono, mas também de inquilino. Então, qual é a probabilidade de você, como se fosse inquilino, qual prédio você estaria aí alugando para estar montando, por exemplo, a sua empresa ou o seu escritório? Então, esse é um dos pontos que a gente tem que ficar muito atento. Agora, já a próxima questão é com relação à localização dos imóveis. E como vocês vão ver isso? Trouxe vocês aqui para o relatório gerencial do fundo imobiliário que estamos utilizando como exemplo, que é o XP-LG11, tá? E aqui no relatório a gente vai conseguir encontrar todas essas informações, tá? A primeira questão aqui que a gente observa é que o fundo já teve início aí em junho de 2018. Então, por que essa informação é bacana de olhar? Porque a partir de aí a gente consegue verificar quantos anos o fundo imobiliário está no mercado e quanto mais tempo ele tiver, significa que ele já passou por diversas crises e cenários e se manteve aí constante, ok? E aqui a gente consegue ver justamente essa questão que eu estava mostrando para vocês. O imóvel é bacana? É bonito? Olha só os galpões logísticos, as fotos, são modernos. E aonde esses galpões logísticos ficam? Olha só, tem o endereço de cada um deles aqui. Por que é sempre importante a gente olhar isso? É para a gente ter certeza se esses galpões logísticos realmente estão em locais estratégicos, ok? A próxima questão que também está lá no nosso checklist é com relação aos inquilinos, tá? Então, novamente, trouxe outro exemplo aqui para vocês verem sobre o fundo imobiliário 1 e o fundo 2, tá? Esse fundo imobiliário aqui tem vários imóveis, né? Isso é um dos nossos pré-requisitos. No entanto, a variação de inquilinos dele é muito pequena. Então, se acontecer algum problema com o Mercado Livre, por exemplo, se ele chegar a falir ou precisar de desfazer de alguns galpões aí, esse fundo imobiliário que vai sofrer muito e você também vai perder rentabilidade. Então, sempre verifique quem são os inquilinos do fundo imobiliário que você está analisando aí. Veja a diversificação, isso faz total diferença. Agora, já na questão do fundo imobiliário 2 aqui, a gente pode verificar que ele tem vários tipos de inquilinos diferentes. Então, se acontecer algum problema com qualquer uma dessas empresas aqui, as outras vão estar funcionando normalmente, tá? Então, verifique sempre quem são os inquilinos desse fundo imobiliário e de quais setores eles participam, tá bom? Trouxe vocês aqui novamente pro relatório gerencial do XP-LG11 e aqui a gente tem essa informação, tá? Conforme eu disse para vocês ali dos locatários, dos inquilinos. E através daqui a gente consegue ver quem participa, quem é as pessoas que alugam os galpões logísticos desse fundo imobiliário. Então temos aqui Via Varejo, Leroy Merlin, Renner, Mercado Livre. E aqui a gente tem justamente o setor de atuação de cada locatário, tá? Então, quem está alugando esses imóveis fazem parte do comércio varejista, de material de construção, de logística, e a partir daqui a gente consegue confirmar essas informações que eu acabei de mostrar para vocês sobre os inquilinos. E a nossa próxima exigência é com relação à vacância, que tem que ter pelo menos até 10%, tá? Mais que isso já não considero recomendável. E o que é vacância, afinal de contas? Vou dar um exemplo para vocês. Pensa comigo num shopping e logicamente que dentro desse
shopping existem várias lojas e queremos que todas essas lojas estejam ocupadas e gerando aluguel aí para nós cotistas. Então, quanto maior for o número de vacâncias, significa que é maior a quantidade de lojas vazias. Então isso vai ficando pouco interessante para nós cotistas. Então, quanto menos for a vacância, melhor para nós. Vou mostrar para vocês aqui o relatório do XP-LG11 e a gente pode ver aqui, ó, que temos a evolução da vacância nos últimos 12 meses, tá? E aqui, desde janeiro de 2023, essa vacância vem diminuindo, ou seja, a quantidade de galpões logísticos desse fundo imobiliário vazios, né? A quantidade de galpões vazios vem diminuindo e agora em dezembro de 2023 está em 2,3%. Então é uma vacância bem pequena e saudável, né? Então, esse fundo imobiliário mais uma vez passou aí nesse pré-requisito. Então tá, você fez as suas análises, escolheu os seus fundos imobiliários lá, viu que o patrimônio está mais de 1 bilhão de todos eles, a liquidez está mais de 1 milhão, o histórico de dividendos está ok, a quantidade, qualidade e localização dos imóveis está dentro do esperado, a quantidade de inquilinos, são inquilinos bacanas lá, realmente tem uma diversificação grande, a vacância está dentro do pretendido, mas mesmo assim existem vários fundos imobiliários, 2, 3 que você ainda queira investir. Qual é o critério de desempate que a gente utiliza? Eu utilizo esses dois critérios, que no caso é o melhor rendimento e o fundo imobiliário que está mais barato no momento. Então, com relação ao melhor rendimento, quem está entregando o melhor dividend yield e quem está sendo negociado mais barato no momento? Então, passando por esses dois critérios aí, eu vou escolher com certeza com mais facilidade o fundo imobiliário que vou estar investindo no momento. Mas afinal de contas, qual é o top 5 dos fundos imobiliários de tijolos? Já trouxe aqui a listinha aqui para vocês, tá? Que no caso é o XP-LG11, que foi o fundo imobiliário que a gente acabou de analisar juntos aí. O LVBI11, que é um fundo imobiliário de galpões também. O HGLG11, que também é de galpões, e o HGRU11, que é de renda urbana, e o nosso quinto fundo imobiliário é o TEGAR11, que é de fundos de investimentos. Então, esses 5 fundos imobiliários aqui, com certeza, passaram em todas essas exigências que eu mostrei para vocês aí e entraram para o nosso top 5. E para comprovar para vocês que esses fundos imobiliários realmente são muito bons, eu peguei um gráfico de rentabilidade ali no site do Status Invest, coloquei aqui no período dos últimos 5 anos, tá? E fiz uma comparação entre esses fundos imobiliários e o índice do IPCA, tá? Que é o índice da inflação. Então, essa aqui, a amarela, é o índice da inflação e você pode ver que esses fundos imobiliários, apesar do longo prazo de 5 anos, todos eles estão aí vencendo a inflação. Já nesse próximo gráfico aqui, a mesma comparação acontece, tá? Que no caso é o IPCA, junto com o TEGAR, o HGLG11 e o XP-LG11. Então essa aqui é a linha do IPCA e esses outros fundos imobiliários aqui também estão vencendo a inflação no longo prazo de 5 anos, ok? Acabei de listar para você 5 tops fundos imobiliários aí do segmento de tijolos. Lembrando vocês que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra, nem de venda de nenhum ativo, e sim somente de caráter educacional. E o intuito principal desse vídeo é justamente para que você consiga, a partir dessa lista, fazer as suas pesquisas e ver se realmente está de acordo com o seu interesse. Agora me conta, você possui algum desses fundos imobiliários? Deixa aqui para mim nos comentários porque eu tô curiosa para saber. Espero que eu tenha te ajudado um pouco hoje. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Bons investimentos e até mais. Tchau, tchau!